Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós vamos começar a falar no programa Texto e Contexto, nesse mês de maio, a partir do programa de hoje, sobre o tema casamento e família. Esse é o tema da nova temporada do programa Texto e Contexto. A razão pela qual falaremos sobre esse tema durante esse mês é porque o mês de maio é comumente chamado de mês da família, por conta de ser o mês das noivas, enfim. Por isso nós vamos conversar um pouquinho sobre casamento e família, da perspectiva teológica, da perspectiva da Escritura Sagrada. Quem conhece um pouco os nossos manuais de doutrina, os nossos manuais de confissão de fé, sabem que esse é um tema presente no livro O Doutrinal, que é o livro onde nós temos a confissão de fé promessista. Nós temos lá o estudo casamento, lar e família. Então, como esse é um programa doutrinário e teológico e onde nós exploramos os temas da nossa confissão de fé, nós vamos então durante esse mês falar um pouco sobre esse tema, falar um pouco sobre casamento e família. Bom, aproveita esse momento inicial do programa Texto e Contexto para compartilhar o link desse programa com outras pessoas. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e seja abençoada com o programa Texto e Contexto. Amém? Compartilhou aí? Vamos iniciar então o nosso programa de hoje, começando então a falar sobre esse tema, o casamento e a família. A nossa proposta é pensar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre estas instituições. Basicamente, no programa de hoje, nós vamos olhar para a Escritura Sagrada e verificar o que a Bíblia Sagrada diz sobre a origem e os propósitos do casamento. Nós queremos também começar a falar sobre as características de um casamento à luz daquilo que a Palavra de Deus nos apresenta. Como são várias características, hoje nós abordaremos pelo menos uma delas, mas nos programas das próximas semanas, nós vamos retomando essas características para explorar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas características do casamento, à luz daquilo que foi pensado pelo Criador quando ele idealizou esta instituição chamada casamento. Pois bem, a família é a instituição mais sagrada da face da terra. Ela é uma ideia de Deus. Quem inventou esse negócio chamado família foi o próprio Deus. Nasceu da mente criativa do nosso Deus. Não é uma invenção humana a família. Assim, junto com o casamento, a família é a mais antiga de todas as instituições da história da humanidade. Quando Deus cria os seres humanos lá no início, lá no Éden, ele já cria também essa ideia de família e de casamento. Por isso a importância de falar sobre essas instituições. Você deve, assim como eu e assim como todos os demais cristãos, você deve estar assistindo com um pouco de preocupação tudo que a gente tem ouvido falar sobre a família no tempo que nós vivemos, nos meios de comunicação, né? Infelizmente, essa instituição ela está sendo duramente atacada nesses últimos tempos, duramente atacada, considerada uma instituição retrógrada, antiquada, mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre essa instituição? Como nós comentamos há pouco, de fato, segundo nós acreditamos, a família tem como origem o próprio Deus, né? Sociólogos e antropólogos têm explicações diferentes sobre a origem e o início da família, mas nós
como acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, cremos que a palavra de Deus é inerrante, para nós é muito claro, pelo testemunho da Escritura Sagrada, que quem idealizou a família foi o próprio Deus, quando criou homem e mulher, e quando eles passaram a viver juntos, estava formada ali a primeira família. Então, a primeira família, ela nasce junto com a criação dos primeiros seres humanos. Esse texto que está projetado, Gênesis 1, versículo 27, esse texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, nesse texto de Gênesis, nós temos a criação de homem e mulher, a criação do primeiro casal, narrada para a gente em termos gerais, aqui nesse primeiro capítulo, e somos informados que ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ambos são criados para representar Deus. Essa é a ideia de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Seres humanos foram criados para serem os seus representantes. E chama atenção, e vale a pena destacar aqui nesse texto, que tanto homem quanto mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E na sequência, o mandamento que Deus dá é um mandamento para o casal, é um mandamento para homem e mulher. Não é um mandamento para apenas um dos gêneros, né? Então, Deus cria homem e mulher e é dito para que homem e mulher sejam férteis e se multipliquem. Isso é porque, depois, quando nós formos dar uma olhada no capítulo 2, quando acontece um zoom nesse sexto dia da criação, e esse sexto dia é apresentado com um pouco mais de detalhes para a gente, nós temos a instituição do casamento. Esse homem e essa mulher foram criados para viver juntos, né, como uma família. O relacionamento sexual, inclusive, foi criado por Deus também, com um dos objetivos sendo o objetivo da procriação, né, o gerar filhos. Então, a eles foi dado essa ordem para que eles se multiplicassem, para que eles enchessem a terra. E não somente isso, para que dominassem, para que organizassem, para que cuidassem dos animais, para que cuidassem do universo. Eles foram colocados aqui para serem os mordomos de tudo que Deus criou, homem e mulher. Esse relato do Gênesis é o relato que, na nossa perspectiva, é o relato que apresenta a origem da família, a origem do casamento. Nós cremos, como disse na Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada mostra, então, Deus como idealizador da família e do casamento. Desde o início, quando ele criou os seres humanos, ele já pensou nestas instituições. Tá? Então, a Bíblia mostra Deus criando os seres humanos, como nós acabamos de ler aqui, Gênesis 1, 26 e 27. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos uma descrição panorâmica, geral, ampla, da criação do universo e da criação dos seres humanos. Os 6 dias da criação são apresentados para a gente aqui de maneira geral, sem entrar muito em detalhes. Tá? Assim nos é apresentado o capítulo 1 do Gênesis. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis, como o ser humano ele é considerado a coroa da criação de Deus, é uma criação importantíssima de Deus e é destacado sobre os demais seres que foram criados para povoar e para habitar o nosso planeta. Então é como se no capítulo 2 Deus fizesse um zoom. No capítulo 1 ele foi apresentando o que foi feito. No primeiro dia foi feito isso, no segundo dia isso, no terceiro, até o 6º dia, quando Deus decide criar homem e mulher. E aí conclui-se o 7º dia, Deus descansando, né, deixando o mandamento do sábado para a humanidade também. E aí no capítulo 2 nós temos então esse zoom. É como se
o autor ele voltasse um pouco à história que ele está narrando, e é como se ele dissesse assim: agora eu vou dar para vocês um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu no sexto dia. Como exatamente se deu a criação dos seres humanos. Porque no capítulo 1 nós só temos essa ideia de Deus, essa decisão de Deus e essa informação de que Deus cria seres humanos, criou Deus o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e deu a eles tarefas, deu a eles responsabilidades, os fez para serem os seus representantes, mas nós não temos muitas informações de como exatamente aconteceu a criação desses seres humanos. E aí no capítulo 2, então, essas respostas um pouco mais pormenorizadas, elas são apresentadas para a gente. Então você tem, por exemplo, em Gênesis 2, no versículo 7, a informação de que Deus criou o homem do pó da terra. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, a informação da criação do ser humano. Então, é dito para a gente que Deus modelou o ser humano do pó da terra. Então, criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, o espírito. E essa fusão entre pó da terra e fôlego de vida, essa fusão entre corpo e espírito, faz então com que o ser humano se torne uma alma vivente. Uma alma vivente. O texto continua e nós chegamos no versículo 18. Deus cria o homem. Num primeiro momento, o homem, ele vive apenas com os animais, é dado a ele tarefa ali de cuidar do solo, de ser um lavrador do jardim que Deus havia criado, ele dá nome aos animais, enfim. Mas ele não tem nenhum outro ser humano como ele. Deus decide fazer assim, Deus cria primeiro o homem, cria o primeiro ser humano, um homem, e ele vai viver algumas horas sozinho. A gente não tem exatamente o número de horas que ele viveu sozinho, desde o momento que Deus o criou, até o momento em que nós temos no versículo 18 a informação. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, até esse momento que Deus faz essa observação, que não é bom que o homem fique sozinho. E aí no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair em profundo sono, fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. E aí vem a frase: por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, percebe que no capítulo 2 de Gênesis, nós temos a explicação de como aconteceu a criação de homem e mulher. Deus forma o homem do pó da terra, depois ele vive algumas horas sozinho, propositalmente Deus faz isso, para que isso é bem provável, que essa criação de Deus aqui do homem primeiro, deixando ficá-lo aqui algumas horas sozinho, que isso aqui não tenha sido sem propósito e sem razão. Deus é extremamente sábio em tudo o que faz, e talvez esse período que o primeiro homem vive sozinho, até a criação da mulher, até a criação da sua companheira, é exatamente para que ele conseguisse dimensionar como era a vida sem ela, para que pudesse valorizá-la ainda mais quando fosse criada por Deus. E aí a gente tem a informação, então, que o ser humano, que o primeiro homem adormece, Deus cria então a mulher e a traz a ele, e aí diante dela ele declama o primeiro poema de amor da história da humanidade, porque essa declaração de Adão está organizada no livro de Gênesis como um poema mesmo, Essa sim
é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada de mulher. Então, ele está admirado, estupefado com aquilo, com a mulher que Deus havia criado para ele, né, com a sua companheira, e por isso faz essa declaração. Agora sim ele tinha uma pessoa como ele, uma igual. E é importante dizer que, como nós dissemos, Deus deixou o homem viver algumas horas sozinho aqui, para que ele pudesse valorizar a mulher, mas que desde o início Deus não planejou fazer o ser humano, fazer o homem, né, viver sozinho no universo. A mulher sempre esteve nos planos de Deus. Como a gente disse, teve uma razão para Deus deixar o homem viver algumas horas sozinho, mas desde o início Deus já havia decidido criar a mulher. Inclusive, a palavra hebraica que é usada quando se diz que Deus vai criar uma auxiliadora idônea, algumas versões até traduzem uma auxiliadora como se fosse sua outra metade, mas a palavra hebraica diz respeito a algo crucial que está faltando. Então, a criação não estava completa sem a mulher, o que nos sugere que desde o início ela sempre esteve nos planos de Deus. Não é que Deus, ele olhou depois que criou Adão, não está muito legal isso aqui, deixa eu criar agora alguém para que ele não fique tão sozinho, né? Não. Desde o início, Deus já havia decidido criá-la e ele só deixou ele ficar um tempo sozinho, muito provavelmente para que ele pudesse ainda mais valorizá-la. Então, Deus cria os seres humanos, Deus cria homem e mulher. E aqui então está a origem da família, a origem do casamento e a origem da família. Bom, deixa eu apresentar para você uma curiosidade, e eu apresento essa curiosidade para chamar também a sua atenção, porque isso aqui é um tipo de heresia muito grave, que às vezes é dita. Eu já fui abordado mais de uma vez por pessoas com dúvidas a respeito desse tema específico. Por mais de uma ocasião, eu já estive conversando com pessoas a respeito desse tema aqui, pessoas que ouviram falar sobre uma teoria de que antes de Deus criar Eva, antes de Deus criar essa mulher, né, que é descrita aqui no capítulo 2 do Gênesis, Deus havia criado uma outra mulher, uma mulher de nome Lilith, né, e que Deus havia criado essa mulher, e essa mulher, ela foi insubmissa a Adão, né? Ela não aceitou se sujeitar a Adão, e ela saiu voando do Jardim do Éden, e ela foi transformada num demônio e legada a viver como um demônio no deserto. Então, essa mulher, o nome dela, segundo essa tradição, é Lilith, né? E a Lilith é um tipo de demônio do sexo feminino, né? Um demônio mulher. É até estranho pensar nisso, mas nessa teoria é dito que Lilith é um demônio do sexo feminino, mas que Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. Então, a teoria é tão engenhosa, né, que o pessoal diz assim, quando Deus afirma que faz essa observação em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, é exatamente porque ele já havia criado homem e mulher, ele já havia criado Adão e Lilith. Eles entendem que em Gênesis 1, versículo 27, o texto que nós lemos, criou Deus o homem e mulher, que ali é a criação de Adão e Lilith. Como Lilith se tornou insubmissa, como Lilith foi embora para o deserto e ela se transformou num demônio, então, na sequência, Deus diz, né, agora ele está sozinho, então não é bom que ele fique só, então eu vou criar uma companheira para ele. Eu vou criar uma outra mulher para Adão. E aí pegam depois a fala de Adão. Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, para mostrar que Adão estava agora reconhecendo alguém que foi criado a partir dele, tá? Porque na teoria a Lilith foi criada do pó da terra, assim como o Adão. E agora sim Adão tem alguém que foi criado da sua costela. Enfim, essa é a teoria
E aí, essa teoria é mais engenhosa e cabulosa ainda, que vai dizer que a Lilith ela ficou indignada porque Deus fez outra companheira para Adão. E então esse demônio do sexo feminino, né, chamado Lilith, esse demônio voltou para o Jardim do Éden como uma serpente. E que essa serpente enganou a Eva. Essa serpente ela voltou para se vingar e enganou os seres humanos e os fez pecar. Bom, é óbvio, gente, que isso é uma grande heresia. Isso é uma heresia gigantesca, que não dá para acreditar numa conversa dessa, né? Na verdade, esse demônio chamado Lilith, né, isso tem resquício, né, isso tem origem lá nas tradições da antiga Babilônia, né? E, infelizmente, com o passar do tempo, acabou entrando também no meio das crendices judaicas, tá? Acabou entrando e alguns judeus acabaram também defendendo essa ideia, né, da existência de Lilith, mas isso foi bem posterior, tá? Na verdade, essa deusa, esse demônio chamado Lilith, isso vem lá da Babilônia. Então, é uma heresia, é óbvio que isso não tem base na Escritura Sagrada e, às vezes, se tenta pegar esse texto aqui de Isaías 34:14 para defender isso, né? Esse texto diz: criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens, balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Então, isso é o que está escrito em Isaías 34, versículo 14. Eu deixei destacado a expressão criaturas noturnas nesse texto de Isaías 34, versículo 14. Esse texto aqui, se for lido na língua hebraica, no hebraico nós temos a palavra Lilith, a palavra que foi traduzida, essa versão que eu fiz a leitura de Isaías 34:14, é a NVI, e a NVI traduziu esta palavra hebraica Lilith, essa aqui é a única vez que essa palavra vai aparecer no Antigo Testamento. Os tradutores da NVI traduziram essa palavra hebraica Lilith para criaturas noturnas, exatamente porque esse é o significado da palavra Lilith, né? Da noite, ou enfim, está envolvido com alguma criatura noturna. Então, por isso foi traduzido por criatura noturna, tá? Mas aí, por conta dessa tradição, desse demônio, né, que está ligado aí às religiões ali, pagãs da Babilônia, então, alguns traduziram Lilith, né, olhem para esse texto aqui e entendem que Lilith aqui é um demônio, e tem que ser traduzido com L maiúsculo, porque é o nome de um demônio. E aí tem toda essa construção por trás, que é uma construção extremamente herege. Por que é herege essa tradução? Por que é equivocado pensar na Lilith como primeira esposa de Adão? Primeiro, porque a Bíblia não cita Lilith em Gênesis, não aparece. É um negócio muito forçado você tentar olhar para o texto de Gênesis e tentar enxergar que em Gênesis primeiro teve uma outra mulher que foi criada antes de Eva. O texto de Gênesis sequer dá margem para esse tipo de interpretação. Muito forçosos esses argumentos que são usados para falar de uma possível primeira esposa de Adão, né? Como eu já expliquei aqui, no capítulo 1 de Gênesis, nós temos o quando o homem e a mulher foram criados. Eles foram criados no 6º dia. Então, essa é a informação que nós temos no capítulo 1 do livro de Gênesis. E nós temos no capítulo 1 uma descrição geral da criação do ser humano no 6º dia, da criação de homem e mulher. No capítulo 2, a gente tem o como. Então, é como se realmente o autor de Gênesis voltasse um pouquinho para poder dar detalhes sobre como aconteceu a criação dos seres humanos. Então, essa é a ideia de você ter a afirmação aqui em Gênesis 1, Deus criou homem e mulher, e aí depois no 2, explicando como o homem foi criado do pó da terra, e aí depois Deus fez cair um sono profundo em Adão, e da costela dele criou a mulher. Então, só está explicando essa afirmação aqui, como homem e mulher foram criados, tá? Mas é muito forçoso, é muito herege, é muito estranho pensar que aqui Deus criou Adão e uma outra mulher, e aqui Deus está criando uma mulher, e aí você tem, você tem essa tal de Lilith aqui no meio que se perdeu e não foi nem citada e não tem explicação nenhuma sobre ela.
É óbvio que isso é um tremendo engano, tá? Quando Adão diz, agora sim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, essa referência que Adão está fazendo não é porque ele já teve uma mulher que era criada do pó como ele, e agora ele tem e foi criado da sua costela. Não, essa afirmação de Adão é porque agora ele tem um ser humano, uma pessoa da sua mesma espécie. Até esse momento ele só estava convivendo com os animais criados por Deus. E agora sim, Deus criou um outro ser humano, uma companheira para ele, que é colocada e trazida ali diante dele. Apocalipse 12, versículo 9, é claro em dizer para a gente também que quem enganou Adão e Eva lá no Éden, aquela serpente, quem estava ali usando aquela serpente é o próprio diabo, é o próprio Satanás, não tem nada de Lilith. Então, é uma furada essa ideia que é, às vezes, aventada por algumas pessoas que não têm compromisso nenhum com a Escritura Sagrada, com a inerrância da Escritura Sagrada, não tem compromisso com a Bíblia Sagrada como sua única confissão de fé e de prática. Isaías 34 cita a figura de animais selvagens e não de demônios ou pessoas. O próprio dicionário Strong fala que essa palavra Lilith, né, uma das possíveis traduções, é um animal noturno que habita lugares desolados. E aqui não entrou como nome próprio. Na verdade, esse texto aqui de Isaías 34, essas criaturas todas são citadas nessa passagem, são símbolos para mostrar o quanto Édom se tornaria um lugar desolado, né, com o castigo que viria da parte de Deus. Como nós já mencionamos, o próprio nome Lilith significa pertencente à noite ou da noite. Tá? Então, gente, furado esse negócio de que Adão teve uma primeira esposa, tá? É uma história que não tem base bíblica, e se você já ouviu isso, se alguém já contou isso para você uma vez, né, esqueça esse negócio, né, fique com aquilo que a Bíblia diz, fique com o testemunho da Escritura Sagrada e não com essas invencionices de mentes bastante fantasiosas. Bom, voltando então para o que nós estamos falando sobre Deus ter criado seres humanos, e a partir da criação dos primeiros seres humanos, nós temos então a primeira família, né? A família faz parte do plano de Deus. Deus decidiu criar a família, Deus decidiu idealizar o casamento, essas duas importantes instituições. E por que Deus fez isso? A família existe para cumprir um propósito maior. Só que é importante, né? Deus não criou a família por conta da família em si mesmo, mas a família foi criada para um propósito maior, o propósito de existência de todos os seres humanos. A Bíblia diz que nós, seres humanos, existimos para a glória de Deus. Nele nós fomos feitos herança a fim de sermos para o louvor de sua glória. Paulo diz isso também na carta aos Efésios, assim como Isaías diz isso no capítulo 43, versículo 7 do seu livro. Nós existimos para a glória de Deus. E as famílias existem para isso também. Deus cria os seres humanos para viver para a glória de Deus, mas Deus cria famílias e cria casamentos, porque Deus quer que os seres humanos em família, vivam para a sua glória, vivam para que o seu nome seja exaltado, vivam para fazer a sua vontade nesses ambientes domésticos, no ambiente da família, no ambiente do casamento. Exatamente por isso, nós temos um texto bastante famoso na Escritura Sagrada, que é Josué capítulo 24, versículo 15, em que Josué diz que ele e a sua família serviriam ao Senhor, que ele e a sua família haviam decidido adorar ao Senhor e viver para a glória de Deus, né? Era um tempo em que muitas famílias do povo de Deus, elas estavam, infelizmente, abrigando deuses falsos. O coração das famílias, o coração dos chefes de família da época de Josué, eles estavam se inclinando mais para outros deuses. Quando o nosso coração tem inclinação para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, e quando isso acontece na nossa família, quando na nossa família há inclinação para coisas que não o Senhor, então a nossa família está adorando deuses falsos. E as famílias existem para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, o lema que Josué estabelece para a sua família deveria ser o lema de todas as famílias, porque famílias foram criadas para a glória de Deus, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja entronizado, né? Nós existimos para o louvor da sua glória, a sua família existe para o louvor
da glória de Deus e deve viver para a glória de Deus. É para isso que Deus pensou em famílias. Bom, caminhando um pouquinho mais aqui, depois que a gente mencionou aqui a questão da origem, eu quero pensar um pouco também sobre a constituição da família. Segundo a Escritura Sagrada, a maneira de constituir família, de dar início a uma família, de construir um lar, é por meio do casamento. O casamento é o alicerce da família. Como nós podemos definir casamento? Bom, no Doutrinal, que é o livro que tem a nossa confissão de fé, como eu mencionei aqui também no início, casamento é definido da seguinte maneira: é a união de duas pessoas de sexos diferentes que se comprometem diante da lei a viverem juntas, uma para outra, na condição de marido e mulher, enquanto vida tiverem. Então, pensando até inclusive no nosso próprio contexto aqui de Brasil, né, quando a gente coloca se comprometem diante da lei, né, porque no nosso país, né, casamentos são reconhecidos como tais pela lei, né? Então, o casamento é a união de duas pessoas de sexos diferentes que se comprometem diante da lei a viverem juntas enquanto vida tiverem. Isso aqui é uma definição de casamento que pode ser encontrada também, que essa definição de casamento, ela está encharcada de princípios da Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada, de fato, apresenta casamento dessa maneira, tá? Até essa questão do diante da lei, né? Na verdade, não é exatamente assim que nós encontramos no Gênesis, mas nós temos lá no Gênesis princípios que mostram que o casamento é uma união pública, né? Então que tem que ser, é uma união que precisa ser reconhecida pela sociedade. Mas, enfim, nós vamos chegar lá e eu vou falar um pouco melhor, pormenorizar um pouco mais essa definição aqui quando a gente for falar das marcas distintivas do casamento. Mas essa aqui é a definição que é dada. Por que Deus estabeleceu, constituiu o casamento? Então, quando nós olhamos para o Gênesis, nós podemos dizer que Deus decidiu que os seres humanos deveriam viver juntos, né? Deveriam experienciar essa união chamada casamento por conta da solidão. Primeiro, para resolver o problema da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Então, o ser humano, o homem, experimentou um tempo de solidão. A solidão em si mesma não é boa. Deus nos criou seres sociais. Tem até muita gente que bate na tecla que o não é bom que o homem esteja só, de Gênesis 2:18, ele extrapola até a própria ideia do casamento, porque a solidão em si mesma não é boa. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. O ser humano é um ser relacional. E é até possível mesmo extrair esse princípio de Gênesis 2:18, mas nós podemos aplicar, né, e talvez a aplicação principal ela esteja ligada à ideia do casamento, né? Os seres humanos foram criados por Deus, idealizados por Deus aqui no início para que vivessem juntos, né? E que experimentassem essa união chamada casamento, para oferecer companhia adequada para o homem. Como nós dissemos, o ser humano, diante da primeira mulher, faz a primeira declaração de amor da história: essa agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, agora o ser humano tem uma companhia adequada para si mesmo. Até então, o ser humano, o Adão, né, o homem, ele vivia apenas com os animais, dando nome aos animais, cuidando ali do jardim, mas agora Deus cria uma pessoa, um ser humano como ele, criado também à sua imagem e semelhança. Então agora o homem tem uma companheira, uma companhia adequada quando a mulher é criada para ele. E também o casamento é um ambiente para proporcionar amor mútuo, né? A mulher foi o presente de Deus para o ser humano, presente de Deus para o ser humano, né? Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem vai deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. O texto diz que o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Isso aqui é importante, eu queria até destacar essa frase de Gênesis aqui, porque a primeira pessoa com quem a mulher teve contato depois de criada não foi especificamente Adão, mas o próprio Deus. Deus fez a mulher
e a levou até Adão. Isso aqui é importante até para todas as mulheres, né? Que a razão primeira da vida de uma mulher é agradar a Deus, é adorar a Deus, né? E aí Deus, então, a leva até o homem, né? Como um pai, né? Nós que estamos acostumados a assistir cerimônias de casamento, né? Como habitualmente é feito, né? O pai levando a noiva até o altar para o noivo. Então, Deus a levou para o homem. A mulher é um presente de Deus para que ele possa desfrutar de companhia, para que ele possa, para que eles possam viver essa união em amor, para que eles possam amar-se, para que eles possam cumprir a vontade de Deus para a vida deles juntos, né? Juntos viverem para a glória de Deus e viverem em aliança diante do Senhor. Então, a mulher é um presente de Deus, o casamento em si é um presente de Deus. Essa união é uma união que foi pensada e idealizada por Deus, e o primeiro casamento foi celebrado ali por Deus, né, no Jardim do Éden, né, naquele ambiente lindíssimo do Jardim do Éden. Então, esses são os propósitos do casamento que nós podemos apontar à luz da Escritura Sagrada. E caminhando então aqui agora já para a parte final desse nosso programa, eu disse que nós vamos conversar sobre as características do casamento. Eu quero abordar um pouco essa questão das características do casamento. À luz do texto de Gênesis, são várias as características do casamento que nós poderíamos listar, né? À luz de Gênesis. Então, o casamento foi idealizado com os propósitos que nós mencionamos e ele foi criado para ser uma união monogâmica, heterossexual, exclusiva, indissolúvel, pública e física. Então, ao menos essas 6 características, essas 6 marcas podem ser enxergadas, visualizadas em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus estabelece o primeiro casamento, né? Então, nós vamos nos próximos programas explorar um pouco mais cada uma dessas características e cada uma dessas marcas. Hoje, eu quero mencionar apenas uma delas, a primeira delas aqui, que é a ideia de que o casamento deve ser uma união monogâmica. O casamento deve ser uma união monogâmica. Inclusive, esses dias eu recebi uma sugestão dos nossos queridos irmãos ali da igreja em Osasco, da Promessa Osasco, para conversar, falar um pouco sobre essa ideia de monogamia, né? Exatamente por conta de, no Antigo Testamento, nós termos, na verdade, até entre o povo de Deus, né, o modus operandi era a poligamia, né? Os pais da fé, os patriarcas, né, foram homens que tiveram mais de uma esposa, os reis tiveram mais de uma esposa, enfim, nós temos no Antigo Testamento a poligamia. Só que quando nós olhamos para o Gênesis, para o livro do Gênesis, quando Deus estabelece a ideia do casamento, na concepção de Deus, o casamento era para ser uma união monogâmica, é para ser uma união entre um homem e uma mulher. Nós temos Gênesis 2:24, a palavra homem e mulher, elas estão no singular. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Então, tanto a poligamia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria, uma mulher com vários homens, destoam o padrão de Deus para o casamento. Destoam. Mas por que a gente tinha a poligamia no Antigo Testamento? Bom, Deus nunca permitiu. Na verdade, Deus permitiu, mas esse nunca foi o ideal de Deus. Nunca foi o ideal de Deus. A poligamia distorce esse que era o ideal de Deus, o plano original de Deus para o casamento, que é a monogamia, um homem e uma mulher. Infelizmente, porque o pecado entrou na história dos seres humanos, o pecado bagunçou as relações humanas de maneira significativa. Então nós temos ainda hoje culturas em que a poligamia é aceita. No nosso país, nós não temos, né, oficialmente, né, um homem não pode casar com mais de uma mulher, né, no nosso país, né, diante da lei, um homem só pode se casar com uma mulher, mas existem várias culturas em que isso é aceito de maneira natural, um homem ter
várias mulheres, mas é porque o pecado entrou na história dos seres humanos e bagunçou a relação dos seres humanos. Então, até na própria história do povo de Deus, Deus tolerou, Deus permitiu que isso acontecesse, né, durante um tempo, né? Então, nós tivemos grandes homens de Deus, inclusive Davi, que é considerado o homem segundo o coração de Deus, né? De acordo com a Bíblia Sagrada, se nós olharmos a história de Davi, Davi foi um homem que teve várias mulheres, né? Que se casou com várias mulheres. Não um número tão grande de mulheres como o do seu filho, né? Salomão, mas ele teve muitas mulheres, né? O próprio Davi também tinha um harém. Então Deus acabou permitindo, assim como é o caso do divórcio. Nós vamos falar sobre divórcio também, quando nós formos mencionar aqui que o casamento é uma união indissolúvel. Eu quero explorar um pouco esse tema nos nossos programas de outras semanas. Mas Deus também, por conta da dureza do coração humano, Deus permitiu o divórcio. Ele nunca aceitou, porque o casamento foi criado para ser indissolúvel. Mas por conta da dureza do coração, por conta do pecado humano, o divórcio foi tolerado, foi aceito por Deus, permitido por Deus. Mas essa não é a vontade de Deus e o ideal de Deus. Assim como a questão da monogamia. Esse é o ideal de Deus, é o que Deus pensou, mas a poligamia acabou sendo permitido por Deus, né, por conta do pecado. Mas na própria Bíblia Sagrada, as famílias que nós temos lá, homens que tiveram várias mulheres, eles enfrentaram vários problemas, rivalidade entre as esposas, lutas entre os meio-irmãos, né, os filhos com cada uma dessas esposas, favoritismos, enfim. Nós temos muitos pecados ali apresentados e problemas, né, com a poligamia. Olha o Salomão, né, casou com 700 princesas, 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então, no caso de Salomão, as mulheres perverteram o coração dele, né? Esse monte de mulheres que ele teve. E é até curioso o caso de Salomão, né? Porque mesmo tendo esse número enorme de mulheres, quando a gente lê o livro de Cantares é a história de amor de Salomão com uma mulher. Então parece que teve uma mulher que de fato ganhou o coração de Salomão, e ele escreveu um livro da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo o usou para escrever um livro na Escritura Sagrada para falar dessa história de amor dele com a Sunamita. Nós temos ali no livro de Cantares. O ideal de Deus é a monogamia e não a poligamia. A poligamia distorce os planos de Deus. O próprio Jesus, quando falou sobre o casamento, ele lembrou do ideal de Deus. Em Mateus capítulo 19, Jesus disse: no princípio o Criador os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Um homem e uma mulher, os dois se tornam uma só carne. E já não são mais dois, mas sim uma só carne. É estranho pensar nessa concepção de casamento apresentada por Jesus aqui, apresentada lá no Gênesis, né, com um homem, e pensar no caso de Salomão, 700 mulheres, ou então um homem que tem 10, 5, 7 mulheres. É estranho pensar nessa concepção de casamento, né, poligâmico, de acordo com esse princípio da Escritura Sagrada. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é a monogamia. E no Novo Testamento, Jesus repetiu, né, Jesus falou novamente sobre o plano de Deus e citou, inclusive, o texto do Gênesis. E, caminhando aqui para o final, então, os líderes, de acordo com o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, a cultura também da época era uma cultura de poligamia. É possível que entre os primeiros cristãos das cidades onde o evangelho foi pregado, se converteram homens com mais de uma mulher, se converteram homens que tinham mais de uma esposa. Mas aqueles que aspiravam ao episcopado, quem queria ser presbítero na igreja, quem queria ser líder na igreja, o texto diz que eles deveriam ser marido de uma só mulher. É necessário que ele seja marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, o marido de uma só mulher, muito provavelmente, é uma expressão que diz respeito à monogamia, numa cultura onde as pessoas são poligâmicas, onde homens têm mais de uma esposa. Então o líder é referência, o líder é exemplo para o rebanho. Então pode ser que muitas pessoas se converteram a Cristo e vieram para a igreja e tinha mais de uma esposa,
né? Então, como você vai mudando a cultura e o costume com o passar do tempo? O líder da igreja, ele tem apenas uma esposa. Então, os filhos dessas famílias, eles vão olhar para o líder, eles vão se espelhar no líder, porque o líder é exemplo, e rapidamente essa cultura, esse costume pode ser modificado, porque esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é a monogamia. Bom, gente, na próxima semana nós vamos continuar falando sobre essas marcas do casamento e nós vamos falar então dessas outras que nos são apresentadas aqui. No programa de hoje eu quero terminar por aqui essa nossa reflexão sobre o casamento. Hoje falamos sobre a origem, sobre os propósitos e começamos a falar sobre as características do casamento de acordo com a Escritura Sagrada. Eu quero, antes de terminar esse programa, orar com você, pedir a bênção de Deus para sua vida, para sua família, nesse tempo que nós estamos vivendo. Feche os seus olhos, por gentileza, né? Se não puder, reverencie nesse momento a Deus aí no seu coração, mas vamos falar com Ele, no nome de Cristo. Senhor, eu glorifico o Teu nome, meu Pai, por essa oportunidade de falar um pouco sobre família, sobre casamento à luz da Tua palavra no programa de hoje. Eu quero orar, Deus, por esses Teus filhos e filhas que estão acompanhando esse programa nesse momento e pedir a bênção do Senhor sobre as famílias, Deus, sobre os casamentos dos Teus filhos e filhas, meu Pai. A família é um projeto do Senhor, o casamento foi uma ideia do Senhor, e por isso eu peço, abençoa, meu Deus, fortalece cada vez mais os casamentos e que eles sejam cada vez mais de acordo com os Teus propósitos originais, Deus, que homem e mulher vivam para a Tua glória como casal, vivam para a Tua glória em família e junto com os seus filhos. Meu Deus, abençoe e fortalece os casamentos nos lares dos Teus filhos, meu Deus. Eu lhe suplico isso, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso programa e antes de eu me despedir, eu queria sugerir para você a leitura desse livro, o livro Até que a Morte os Separe. Esse livro é um comentário do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro da Bíblia Sagrada que trata do amor de um homem e de uma mulher. É o amor romântico que é apresentado ali. Então nós temos um comentário da editora Promessa. São 7 lições, são 7 capítulos, né, para serem lidos e estudados em casal sobre o livro de Cantares, lições para casamentos duradouros. Então eu queria indicar para você essa leitura para abençoar a sua vida, para abençoar o seu casamento à luz desse livro tão importante da Bíblia que é o livro de Cantares. Deus abençoe a sua vida, até a próxima semana, continue firme na programação da TV Viva Promessa, sendo abençoado e edificado por Deus. Um grande abraço.